Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre renda passiva para médicos. Vamos entender um pouco mais o que é uma renda passiva, onde a gente pode encontrar esse tipo de renda. Então, para você entender um pouco mais sobre esse tema, vamos lá. Para começar, vamos entender o que é renda passiva. Renda passiva nada mais é que você alocar o seu dinheiro em algum tipo de investimento e aquele investimento ir te pagando passivamente, ou seja, é você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Hoje, você vai vender a sua hora de trabalho, você vai lá para um plantão, você vai para o seu consultório e você tá lá trabalhando e recebendo por aquilo. A renda passiva é como se você mandasse o seu dinheiro para o seu lugar e você fica em casa quietinho recebendo. Só que aí no caso você não manda o seu dinheiro para o consultório, né? Você vai ter alguns tipos de investimento e esses tipos de investimento eles podem pagar para você os dividendos. Qual que é a parte legal de ter uma renda passiva? Primeiro, que a gente como médico, a gente tem uma certa imprevisibilidade, às vezes nos ganhos, se você não é CLTista, se você depende de plantões, às vezes não ter um vínculo de trabalho que te garante uma previdência, você não investiu, você não tem muitas fontes de renda a não ser o seu próprio trabalho. Quando você monta uma estratégia de renda passiva, o que você faz? Você cria uma carteira onde não depende mais só da sua força de trabalho para poder ganhar uma grana. E isso é muito legal, principalmente para nós, na nossa profissão, em que eu acredito que você com 60 anos, 70 anos, não quer estar ali dando um plantão. Quais outros tipos de benefícios a gente pode tirar dessa renda passiva? É o fato de a gente poder ter isso como uma aposentadoria, a gente pode, sei lá, tá de férias e você ainda está recebendo um dinheiro. Isso aí é o famoso aluguel que os antigos falavam. Ah, vou comprar umas terrinhas ali para mim construir um galpãozinho para me alugar, para mim poder ter uma rendinha passiva. A lógica é a mesma. A renda passiva ela funciona tanto para alguns tipos de investimentos físicos, então se você compra um imóvel, às vezes você faz um investimento em algum tipo de empresa, algum tipo de franquia, e isso pode te render passivamente. A maior diferença é que quando você investe o seu dinheiro diretamente em um ativo, que um imóvel, uma fazenda, uma franquia, muitas vezes você vai ter que se desgastar com o trabalho de fazer alguma coisa. E aí você acaba recebendo uma renda passiva, mas também tem que fazer um pouco de trabalho, digamos assim. A renda passiva que a gente vai conversar aqui hoje são renda passiva nos investimentos de mercado financeiro e você vai entender o porquê que isso pode te ajudar. Para começar, vamos falar sobre os fundos imobiliários. São um dos queridinhos da Lu. A Lu gosta muito de fundos imobiliários e quando a gente conversa ela defende muito seus fundos imobiliários. Mas o que a gente, como médico, tem que saber sobre fundos imobiliários? Na verdade, fundos imobiliários é a mesma lógica de você que quer comprar um lote para construir galpão de aluguel. Só que, ao invés de você pegar aquele dinheiro e comprar o lote e depois ter que construir, e depois que você construir, começar a alugar para depois você ter o retorno do investimento, o que você faz? Você pega esse capital seu, você vai lá na bolsa e você busca os fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários você adquire as cotas deles. Os fundos imobiliários, eles investem no setor imobiliário. E aí pode ser tanto fundo de papel, fundo de tijolo, tem vários tipos de fundos. Mas o mais importante é você entender que é a mesma lógica do aluguel. Só que ao invés de você usar o seu dinheiro para construir um imóvel no seu nome, você está pegando e investindo o seu dinheiro em imóveis que já existem. Tá, por que eu faria isso? Você faria isso porque os fundos, eles têm algumas regras. E uma das regras é que eles têm que dividir o lucro com os cotistas. Então, nossa, tivemos um lucro líquido de X. Opa, a gente tem 1000 cotistas, vamos dividir esses X pelos 1000 cotistas. E aí, eles vão lá e dividem esse lucro com você. Então, o que você faz? Ao invés de você ter o trabalho de ir lá, construir, comprar, olhar, depois botar para alugar, pagar IPVA, ou IPTU, né, IPVA, ó. Pagar IPTU, você simplesmente pega o seu capital e coloca ele na mão de alguém que já está fazendo isso. Então, digamos assim, você viu um grande shopping center e você fala, caramba, que shopping legal. Quanto será que esse dono desse shopping aqui, ele está alugando uma sala? Às vezes, muitos shoppings, eles estão dentro de fundos. E aí você pode comprar a cota daquele fundo e você acaba ganhando um aluguel do shopping também.
e é muito mais fácil, né? Digamos aqui que você construiu um comércio na avenida que tem perto da sua casa. Muitas vezes você passa lá e vê, nossa, aquele comércio, ele tá vazio, que é o que a gente chama de vacância. Nossa, aquele comércio está vazio. Nossa, o cara investiu uma grana lá e tá 3 meses sem receber. Diferente de um shopping. Muitas vezes você vê o shopping e são poucas lojas que não estão alugadas. Então a vacância no shopping é muito baixa. Então é melhor você pegar o seu dinheiro, construir e ter o risco de não conseguir alugar, de ter problema com inquilino e tudo, ou às vezes alocar o seu dinheiro lá no investimento e naquele investimento ele ser um shopping center onde tem uma alta demanda de pessoas querendo alugar a loja e você já vai ter aquele aluguel ali garantido. Então, o poder dos fundos é justamente esse. Então, se você gosta da parte mais imobiliária, o fundo imobiliário é um ótimo lugar para você cogitar e investir o seu dinheiro. Por quê? Porque ele mexe com o setor imobiliário e mexendo com o setor imobiliário, às vezes você terceiriza algumas dores de cabeça. É claro que isso tem um custo, não é só você comprar qualquer fundo. Então, alguns fatores importantes. É importante você olhar o que a gente chama de dividend yield do fundo. Para poder saber o quanto ele está pagando para você de aluguel. E também você olhar se você não está entrando em um fundo que tem muita vacância. E isso eu estou falando de fundos de tijolos. Mas também tem fundos de papel e outros diversos tipos de fundo. Mas enfim, a lógica é que você entenda que o fundo imobiliário ele pode sim ser uma fonte de renda passiva para você. É uma fonte de renda passiva consolidada no Brasil, pensando que o mercado imobiliário é consolidado. O benefício, você não imobiliza o seu patrimônio, então você não precisa comprar um imóvel por 1 milhão e ter 1 milhão parado lá, você pode comprar o fundo e esse fundo ter um pouco mais de volatilidade no seu dinheiro e também de liquidez. Então, às vezes o fundo valorizou mais rápido, aquele dinheiro valorizou mais rápido, é mais líquido, você consegue vender o fundo ali mais rápido, você não precisa ir na imobiliária tentar vender, enfim. Então, fundos de investimento, para você que gosta aí do cenário imobiliário, é um ótimo cenário. E você pode começar com pouco. Você não consegue com R$1.000, R$2.000 comprar um imóvel já, um lote, construir e alugar. Mas com R$2.000 você já consegue investir em fundos imobiliários e começar a receber um dividendo, beleza? Dividendo esse que vai ser a sua primeira fonte de renda passiva. Agora, vamos voltar os olhos para outros investimentos pagadores de dividendos. Lembrando que dividendos são aqueles recebimentos que você vai receber da empresa como lucro. E aí as ações pagadoras de dividendos. Nossa, mas tem ações pagadoras de dividendo? Tem sim. E essas ações, às vezes, elas podem também ser ótimos cenários para você ter de renda passiva. Por quê? Primeiro o que uma ação pagadora de dividendo faz? Igual eu te expliquei lá no fundo, que era como se fosse aluguel, mas você está terceirizando essa responsabilidade de outra pessoa e está comprando o direito desse aluguel, nas ações é a mesma coisa. Uma empresa, digamos que você quis montar uma clínica, um consultório, aí você montou a clínica, você teve um trabalho para montar a clínica, a sua clínica cresceu e aí você começou a contratar outros médicos para trabalhar para você e depois de um tempo a sua empresa está rodando, o seu consultório está rodando maravilhosamente bem e todo mês ele te rende uma porcentagem de lucros. Desses lucros acaba se tornando uma renda passiva para você. O que acontece? Acontece que você teve todo um trabalho, você teve aquela construção para fazer o seu consultório e ainda assim você tem que ficar vigiando aquele negócio porque você é o dono do negócio. As ações é a mesma lógica, no entanto, não é você que cria tudo e não é você que tem que ficar vigiando o negócio. Então, como que funciona? Uma empresa já consolidada, ela tem o seu negócio já consolidado, ela já divide lucros e aí você, através da Bolsa de Valores, vai chegar e vai falar: caramba, essa empresa aqui, ela é uma empresa que está dando lucro. Nossa, ela divide parte dos lucros dela com os seus acionistas. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir nela. Então você cede aquele capital para a empresa, comprando uma parte dela. Então você vira um sócio cotista daquela empresa e aquela empresa começa a te pagar dividendos por isso. Quais são os benefícios disso? A mesma ideia. Um consultório, até você consolidar ele, você demora um tempo.
E você precisa de um capital mais substancial para você fazer isso. Enquanto uma ação, você tem um mercado de ações, então diversos tipos de ações que você pode escolher. Você pode olhar o setor que mais te apetece e ainda assim começar com um valor que é pouco comparado ao tanto que você precisa para uma clínica. Então com 5 mil você não monta uma clínica, com 5 mil com certeza você já consegue comprar aí uma carteira de ações que pode te pagar dividendos. Quando você for olhar para essas ações, aí tem alguns pontos de atenção. Igual eu te falei lá da vacância nos fundos imobiliários, aqui é bom você olhar o nível de endividamento da empresa, se a empresa ela tem um bom histórico de pagamentos de dividendos já, então essa empresa já é uma boa pagadora, ela tem sido constante, essa empresa apresenta lucro constante, porque se ela não apresenta lucro, ela não vai te pagar dividendos. Igual eu falei, o endividamento, mas também a sustentabilidade. Esse lucro, ele tá vindo em prol de alguma coisa, isso é sustentável? E aí você faz toda essa análise e você consegue ver se aquela empresa, ela é uma empresa que tem sentido ou não você investir o seu dinheiro. E é claro, muitas vezes nós como médicos não vamos gastar o nosso tempo aprendendo isso. Mas assim como você pode ter acesso aqui no Fio Guia a diversas ferramentas que vai te ajudar, te auxiliar e te atalhar esse caminho para te direcionar para o que pode ser bom, você também consegue isso na internet, pesquisando e estudando. O mais importante não entra na loucura e compra qualquer uma. Estuda, veja o que é consistente, o que não é consistente, para que a sua renda passiva ela seja construída e ela tenha um fluxo de constância. Então o que a gente está construindo aqui é uma renda passiva que ela vai perdurar e não algo momentâneo, beleza? E se você for do time um pouco mais conservador, aquele pessoal que gosta só da renda fixa, que é mais averso ao risco, também tem como você fazer uma carteira de renda passiva com títulos. Por exemplo, se você busca um título que paga cupom, então um Tesouro IPCA, que tem pagamento de cupons mensais, você consegue sim montar uma carteira de renda passiva que vai te entregar uma renda passiva até mesmo na renda fixa. Hoje em dia tem até aquele Tesouro Renda Mais, que é para funcionar como se fosse uma previdência mesmo. Então, existem estratégias que a gente falou dos fundos imobiliários, falou das ações, mas também existem estratégias mais conservadoras de renda fixa, em que você pode começar a alocar o seu dinheiro e aquilo ali vai começar a te render uma renda passiva. Todas essas estratégias, igual eu te falei, elas são boas por quê? Porque o quanto você pode começar é com pouco, então você pode começar com pouco, você pode começar a construir sua carteira. Às vezes seus primeiros dividendos vão ser centavos, mas com o passar do tempo, com a construção do tempo, eles vão vindo. A Lu, por exemplo, ela adora falar isso, que os primeiros dividendos dela eram apenas centavos, poucos reais, e hoje os dividendos dela já pagam alguns plantões para ela. Então, isso é uma história que você constrói com o tempo e conforme você vai aprendendo, conforme você vai crescendo. Se você quer aprender de médico para médico com alguém que vive a mesma realidade que você e sabe que às vezes a gente precisa ter uma noção sobre isso, mas não necessariamente é a gente que precisa fazer, conversa com a gente aqui do Fio Guia que a gente vai te dar um bom direcionamento sobre isso, beleza? Então a mensagem de hoje era para você entender um pouco mais sobre como você pode montar uma carteira de renda passiva. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários.